Muitos têm falado aí recentemente, jovens, sobre uma possível crise. A gente vê vídeos aí no YouTube com a galera falando sobre crise, como se proteger, o que ela vai fazer aí esperando aí uma possível crise que está perto de acontecer. Então, assim, eu percebi que muita gente tá ficando com medo, tá ficando preocupado, principalmente quem é investidor mais recente aí deve estar ainda com essa pulga atrás da orelha. Então eu trouxe esse vídeo hoje aqui, jovem, para tentar aí te explicar, para você poder ficar tranquilo aqui e seguir com base na nossa estratégia para investimento. Fechou? Então faz o seguinte, se esse tema aí te interessou, você já sabe, jovem, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta, vamos lá. Fala aí, seus jovens, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Para você que já tá ligado, então aqui quem fala é o Leandro Cubas. Hoje a gente vai falar um tema interessante aí, então eu espero que vocês estejam 100%. Esse tema aqui é para tentar dar uma aliviada na pressão que provavelmente alguns de vocês estejam sentindo ou estejam aí querendo saber, né, o que vai acontecer de fato. Leandro, vai vir essa tal crise que estão falando, né? Se você for pesquisar aí, você vai ver várias thumbs no YouTube com vídeos de rótulos de uma crise está chegando, e agora, né? O Robert Kiyosaki, aí, o autor do livro do Pai Rico, Pai Pobre, também publicou já algumas informações que ele acredita que está vindo uma crise. O próprio Ray Dalio também comentou algo nesse sentido, né? A gente pode ver, e tudo isso acaba deixando a gente meio bitolado, né? Então a ideia desse vídeo é justamente tentar te explicar aqui o que pode acontecer, o que você pode fazer nessa situação e se você tem que se desesperar ou não, né? Qual que é a melhor saída para a gente aqui continuar seguindo com os nossos aportes e os nossos investimentos, beleza, jovem? Para a gente começar falando então aqui, né, sobre essa abordagem, eu preciso primeiro, jovem, que você faça o seguinte, que você pega aí o seu celular, isso mesmo, pega o seu celular, agora abre aí o Instagram, me segue lá, beleza? É @lecubas. Eu posto conteúdo diário lá para vocês também, tem box de perguntas e eu te convido aqui também a me dar aquela moral como vocês sempre fazem, deixando o like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, economia, finanças, investimentos na bolsa de valores, renda variável, renda fixa, né? Como construir um patrimônio saudável a longo prazo, fica o convite então para vocês se inscreverem e ativar o sino das notificações para você receber o alerta aí dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no nosso canal. Tá? Então o que acontece, né, retomando aqui, essas notícias que a gente vê aparecendo aí, que vão surgindo frequentemente, tá? Eu já tenho alguns anos aí de investimento na Bolsa de Valores e eu vou te falar que desde que eu comecei a investir, desde que eu comecei a pesquisar sobre renda variável, né, até mesmo aí na época em 2015 eu já escutava falar sobre possíveis crises, né? Então eu decidi compartilhar aqui um pouco da minha experiência, nada mais justo, né, para tentar acalmar aqui os nossos ânimos. Primeiro a gente precisa entender que boa parte dessas notícias aí, elas são notícias sensacionalistas, né, para títulos chamativos para você clicar ali e o cara ganhar visualizações ou ele ficar um pouco na mídia, algo nesse sentido, né, sempre algo mais exagerado que a gente costuma observar. Claro, a gente precisa entender também que ano que vem a gente tem ano de eleições aí, a gente sabe que em períodos de eleição a bolsa sempre ela dá uma oscilada, ela fica bem mais volátil, mas como eu sempre costumo falar para vocês, jovem, a bolsa de valores no curto prazo ela é irracional e ela é totalmente aleatória, então vai ser super normal a gente ver esse tipo de movimento, tá? Então eu já estou adiantando isso para vocês ficarem preparados, porque também tem muita gente perguntando sobre o ano que vem, né, o que fazer com seus investimentos, porque ano que vem tem eleição, tá com medo do que pode acontecer. Só que o próprio Warren Buffett diz aí também, se você não sabe, jovem, que a gente precisa saber separar, né, eleição com os investimentos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que num curto período de tempo, como eu falei, a bolsa ela pode sim sofrer ali um pouco com isso, porque pode impactar alguma coisinha básica ali e que os investidores acabam ficando meio que, como eu falei, irracional e aleatório. Então a gente tem a teoria lá do mercado eficiente, mas nem sempre ele é eficiente. Em alguns momentos, principalmente no curto prazo, ele não é eficiente. Mas no longo prazo o mercado ele é eficiente, tá? Então eu compactuo com essa ideia de que o mercado, na maioria do tempo, né, principalmente no longo prazo, ele é eficiente. Então o que a gente pode tirar já aqui dessas informações? A gente sabe que a gente vai enfrentar então algum período aí de volatilidade,
que é normal nos períodos de eleições, mas que no longo prazo aí a bolsa ela tende a continuar, as empresas vão continuar trabalhando, né? Quantos anos de eleição a gente já não passou aí, né? Então, entre eleição, sai eleição e a bolsa também continua aí com os investidores. Pensa aí o cara mais rico do mundo, né? Warren Buffett, Jeff Bezos, né? Aqui no Brasil a gente pode trazer o Barsi também como exemplo, ou pessoas mais próximas que vocês conheçam também no YouTube, Primo Rico e tal, vocês vão perceber nenhum deles, jovem, em algum momento, só porque vai ser época de eleição, vai parar de investir, vai tirar seu dinheiro da bolsa ou vai fazer qualquer coisa do tipo e esperar a poeira baixar para depois continuar, tá? Não existe isso. Então a nossa estratégia é sempre acumular, né, patrimônio na bolsa de valores para que a gente possa viver tranquilamente aí depois dos nossos investimentos. E claro, se houver uma pequena correção, né, a gente está vendo aí acontecer também algumas correções dos fundos imobiliários, na bolsa de valores, abre margem aí para a gente continuar comprando boas empresas, tá? A um preço mais acessível para a gente poder melhorar aí, para quem gosta de melhorar preço médio, esse tipo de coisa e aumentar a sua posição em boas empresas. Um outro ponto que é interessante trazer para vocês, né, para a gente resgatar aí na memória, a gente tem um indicador também que a gente costuma chamar de indicador do medo, né, que é o VIX. Para quem estava na crise aí, para quem acompanhava já a bolsa, principalmente em 2020, quando começou a ter aquela correção ali próximo de março, abril, maio, né? A gente costumava ver em vários lugares ali o VIX, né? Que é um indicador que a gente chama de indicador do medo. Então o que acontece? Quanto maior esse indicador tiver, né? A volatilidade dele significa que o mercado está mais receoso, o mercado ele está eufórico, e quanto mais embaixo o mercado está mais tranquilo, está mais otimista, né? E vamos dar uma olhada então como é que está esse indicador hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aí também o printzinho. Bom, a gente pode ver então aqui, ó. Vamos colocar no período máximo. Que lá em 2008, ó, quando teve a crise do subprime, bateu ali em cima os 80 pontos, né? Basicamente arredondando assim, né? Vamos chamar. E foi na crise do subprime. Se a gente olhar, a gente teve um outro período enorme, que foi quando eu falei para vocês, ó, em março, bateu 66 pontos ali em cima, né, em 2020. E aí ele veio caindo, né? Ou seja, o mercado ele veio ficando otimista. O que a gente tira daqui então? A gente tira que nesse momento o mercado segue aí então, né, com os investidores otimistas, com as suas estratégias aí pensando no longo prazo. Agora a gente pode começar a acompanhar também esse cara, né, para no ano que vem a gente ver como que ele vai sair aí próximo das eleições, e você já vai ficar preparado também sabendo aí que isso pode mudar, tá? O mercado é irracional e é totalmente aleatório e volátil no curto prazo. Eu sempre ressalto isso para vocês, tá? Mas aí você deve até estar se perguntando, então, pô, Leandro, beleza, você explicou isso, falou lá do Warren Buffett, a gente sabe que vai ter eleição, sempre dá uma picotada aí, dá uma chacoalhada na bolsa, mas e aí, né? Vai ter crise, não vai ter crise? Quando é que vai vir essa bendita ou não vai? Como é que funciona isso? Basicamente, jovem, o que precisa ficar claro aí na sua mente, na sua cabeça, é que crise e cisne negro, por exemplo, ninguém sabe exatamente quando vai acontecer, tá? Se alguém fala que sabe que vai acontecer, essa pessoa ela basicamente está mentindo. O que acontece é que muitas pessoas começam a falar direto que vai vir, e até que chega uma hora que essa pessoa vai acertar. Isso geralmente é o que costuma acontecer. Mas de fato ninguém sabe, porque se todo mundo soubesse quando isso vai acontecer, o cara ele venderia tudo que ele tem um dia antes, né, da crise, e depois, quando o mercado atingisse lá embaixo o seu poço, ele iria simplesmente e compraria tudo de novo, esperando o mercado subir. Então a gente teria milhões aqui de milionários, bilionários no Brasil, que não é verdade, tá? Isso daí é impossível de ser previsto. Então a gente usa de um artifício muito interessante aqui na bolsa para a gente poder se proteger disso daí, né? Eu sempre falo para vocês que a diversificação, né, é o último almoço grátis aqui dos investimentos e da renda variável. Por quê? Na estratégia que eu trago aqui para vocês, e sempre falo nos meus conteúdos, nos meus aportes mensais, eu sempre reforço isso, a importância de você escolher então bons ativos, tá? De boas empresas, geradoras de caixa, tá? Porque o caixa da empresa é o que salva a empresa aí em futuras crises, né? Possíveis crises. O caixa e o endividamento da empresa, né? Então, quanto menos endividada, né, menos alavancada ela for ali e uma porção de caixa maior, ela tem aí praticamente a plenitude de que ela vai conseguir se manter nessa crise. Vai ser muito mais difícil essa empresa quebrar. Lógico que
a gente não sabe quanto tempo que vai durar uma crise, né? Isso daí também não tem como a gente saber. Antigamente eu pensava, né, como eu sempre explico para vocês, eu não conhecia muito do mercado, então eu não tinha noção de como que funcionava uma crise. Eu achava que se viesse uma crise, o mercado todo ia parar, ia quebrar, todo mundo ia ficar pobre e aí já era, fecha o Brasil, vamos devolver lá para Portugal, para Pedro Álvares Cabral e tá tudo certo, né? Mas na verdade não funciona assim, né? A gente vai ver aqui um pouquinho mais pra frente, vou contar umas historinhas para vocês, que vai ser bem interessante sobre outras crises que a gente já passou e já enfrentou. Então, quando a gente tem essas boas empresas, né, no nosso portfólio, você pode dormir tranquilo, como eu sempre falo para vocês, porque elas vão continuar te gerando renda ali e trabalhando para aumentar os seus lucros. Além disso, quando você começa a se expor em outros ativos e diversificar a sua carteira, você tem uma segurança ainda maior. Então, o que eu sempre falo para vocês, a gente tem que investir em fundos imobiliários, em ações de setores diferentes. Você tem que se expor aí, se for de seu interesse, né? Eu gosto de me expor em metais preciosos, tipo ouro, prata, até mesmo Bitcoin. Agora a gente chama aí todos esses camaradas como reserva de valor, né? Que em qualquer crise que acontecer, ou no pior cenário apocalíptico aí, esses caras eles ainda continuam tendo seu valor, né? Então ouro, prata, a gente tem as histórias aí bem antigamente, esses caras já eram bem valiosos, né? Sempre foram utilizados aí como moeda de troca. Então por isso a importância, né? Eu acho importante ter esses caras na carteira. Além disso, a gente diversifica também o nosso portfólio, investindo em outro país que tem uma economia um pouco mais estável, mais saudável que a nossa, que tem uma moeda mais forte. Então você pode optar por investir diretamente lá na Europa, nos Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos você vai ter as grandes empresas, né? Você vai ter REITs para investir também, que está voltado ali para o setor imobiliário. Você vai ter stocks. Se você também não conhecer muito, você pode investir em ETFs que replicam alguns índices ou tem uma carteira teórica ali passiva para te dar várias empresas ali dentro de um pacotão. Então, quanto mais diversificado você tiver a sua grana, menos risco você está correndo se de fato acontecer uma crise, tá, jovem? Então, eu queria deixar um recado aqui para vocês. O que eu queria explicar era basicamente o seguinte: o meu intuito aqui é sempre mostrar para vocês, com base na minha experiência, nos livros, em tudo que eu já vivenciei, né, as melhores estratégias para que você possa escolher aí, né, qual que você vai se beneficiar melhor, né, e qual que você pode tirar vantagem. Então tem até uma frase que eu li recentemente, eu achei muito engraçada e interessante, que dizia o seguinte, né, a gente tem aquela frase padrão, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? E aí você vai ter sucesso, enfim, alguma coisa nesse sentido. E a gente teve uma outra frase que eu vi, fazendo um paralelo a essa daí, que era: durma enquanto eles trabalham e mostra o poder aí dos seus dividendos. Então, quando a gente fala de investimento, né, de boas empresas, eu sempre quero trazer isso para vocês, porque quando você investe realmente, tem uma estratégia, investe em boas empresas, diversifica o seu portfólio, você pode dormir tranquilo, porque as suas empresas vão estar lá trabalhando para você, te gerando aí dividendos e renda passiva, tá? E um outro ponto, então, antes de fechar aqui com vocês, para vocês já não saírem correndo, eu queria contar algumas histórias de crises que já aconteceram, para vocês saberem como é que funciona, da onde que ela surgiu, né, como que surgiu e como que ela possivelmente terminou, o que aconteceu, tá? Vamos lá então, jovem, presta atenção que isso aqui tem bastante coisa também para acrescentar para vocês, porque com base em todas essas crises a gente consegue tirar algumas oportunidades, né, e enxergar aí como que a gente poderia ter evitado tudo isso, tá? A primeira crise que eu queria explicar para vocês, talvez ela seja a mais conhecida, ou então vocês podem conhecer aí também como a primeira crise mundial, algo nesse sentido, tá? Ela ocorreu lá por volta do século 17, em aproximadamente 1637, tá? Então olha só, jovem, quanto tempo, né, que já não acontece aí. Essa daí foi a que teve mais destaque, né, a primeira crise mundial que impactou realmente grandemente a população, e foi em 1637. Então olha já o tempo que teve disso, né, e quantas crises já não vieram depois disso. Mas vamos lá, essa crise ela ficou conhecida como a bolha das tulipas. Vocês vão enxergar, vou conhecer por alguns outros nomes, mas é bem relacionado aí às tulipas lá da Holanda, tá? O que aconteceu foi basicamente o seguinte: em 1593, então, aproximadamente, um rapaz aí, após retornar de algumas viagens, né, de outros países e tal, ele trouxe com ele alguns bulbos de tulipas, né, ou seja, ele trouxe algumas tulipas e também alguns bulbos onde ele plantou, né, e a galera achou muito bacana, gostou ali da planta, né, da tulipa, então ele começou a vender esses bulbos para a galera poder plantar e também colher depois futuramente. Acontece que
a população achou tão bonita essa planta, né? E ela tem diversas, eu acho que é espécies, né, que chama dessa tulipa, que algumas delas eram consideradas raras até, né? Eles não sabiam por quê, até por questão na época, né, não tinha tanto conhecimento, estudo, né, científico sobre isso. Então tinha um vírus que se ele pegasse nessa planta, na tulipa, ele acabava infectando a planta, só que ela ficava muito mais bonita do que algumas tulipas originais, né? Você tem várias diferenças aí, né, espécies entre tulipas, e tinha uma delas lá que quando era atacada por esse vírus, ela ficava muito bonita. E isso começou a chamar a atenção da população, então a galera começou a comprar essas tulipas, e como a gente sabe aqui, né, tudo que você começa a ter uma demanda maior por compra, o preço tende a aumentar, né? Ou seja, a demanda começa a aumentar por aquilo, e se você tem uma quantidade mais limitada, né, aquilo é escasso ou é difícil de ser conseguido, o preço tende sempre a aumentar, que foi o que aconteceu nesse caso aí das tulipas, né? Então, elas precisavam de bastante tempo para poder florescer, então a população começou a cultivar as tulipas e vender. E o preço dela foi ficando cada vez mais alto, até que em algum momento, né, lá para os nobres da época, essas tulipas começaram a representar status e status de riqueza, né? Ou seja, todo mundo queria ter então aquilo ali, e elas eram muito bem vistas. E aí com isso, então, como elas começaram a se popularizar e começou a ser bem procurada, até porque dessa questão de status, né, o preço começou a subir muito realmente, e a galera começou a enxergar aí um possível negócio, né? Então era quase que certeza que se você comprasse hoje um bulbo de tulipa e plantasse, assim que ela florescesse, você poderia vender por muito mais caro. Então a galera começou a enxergar uma possibilidade de negócio aí nas tulipas, e todo mundo queria comprar para poder depois revender. Então tinha gente que nem tinha tulipa ainda, mas ele comprava hoje e vendia já amanhã essa tulipa mesmo sem ele ter, por um preço maior, porque era quase certeiro que todo mundo ia querer essas tulipas, né? Então a galera começou a fazer esse esquema de comprar, e aí assim que florescesse, né, ele pegava do cara que ele comprou e depois ele revendia. Era basicamente esse o processo. E foi aí então, jovem, que começou a surgir então o primeiro mercado também de derivativos, tá? E contratos futuros. Ou seja, a galera sem ter condição, né, sem existir ainda a tulipa, porque ela tinha um problema, né? As tulipas elas demoram para florescer, cerca de 7 a 12 anos, é algo aproximado disso, tá? Eu não tenho muito conhecimento, mas pela leitura que eu lembro que eu tinha feito, ela demorava aí alguns anos, né? Entre 7 a 12 anos, dependendo aí da espécie da tulipa. Então, o que eles começaram a fazer? Surgiu aí o primeiro mercado de derivativos e contratos. Então, a galera que tinha lá o bulbo, o que ele fazia, né? Ele sabia que em algum momento aquilo ia florescer, então ele meio que vendia um contrato. Ele falava, se você comprar hoje comigo, eu te vendo por esse preço, e aí, assim que ela florescer, você pode pegar ela e aí você me paga, né, o valor de hoje, e você pode revender, enfim, fazer o que você quiser. Então um monte de gente começou a vender o que tinha, começou a pegar esses contratos, né, assinar esse contrato, que dava direito a colher essa tulipa assim que ela florescesse e pagasse ela pelo preço de hoje, né? Não pelo preço futuro. Então, de primeiro momento, parecia um bom negócio, porque todo mundo estava interessado nessas tulipas, principalmente nas raras. Só que aí, o que aconteceu? Chegou um momento que a galera percebeu que tinha alguns desses comerciantes, né, de tulipas, eles estavam vendendo mais contratos do que de fato eles tinham, né, dos bulbos. Então, a galera começou a ficar meio que numa tensão, né? A procura começou a dar uma diminuída, até porque os preços começaram a se elevar demais. Para vocês terem ideia, aí teve tulipa que chegou a valorizar cerca de 1.125%, né? Então, assim, é bastante coisa. E aí a galera meio que começou a ficar com o pé atrás, por conta que os preços começaram a subir. Então deu uma brecada, porque quem achou que aquilo ali já estava ficando muito caro, deu uma segurada. E aí quando eles descobriram então, né, que esses vendedores também estavam vendendo mais contratos do que realmente eles tinham, a galera decidiu parar de comprar e meio que ficou em choque, né, com aquilo. Falou, putz, e agora? Será que de fato eu vou conseguir colher a minha tulipa lá na frente? Será que eu fiz merda ou será que eu fiz certo? E com isso, como ela já estava bem elevado, o preço, né, da tulipa, a galera parou de comprar. E isso foi diminuindo a procura, né, por conta até das pessoas que já achavam que aquilo estava caro. Até que em 1637, né, quando tudo isso começou a acontecer,
um dos vendedores decidiu não honrar aí, de fato, o seu contrato, porque o preço realmente já estava muito mais alto do que quando ele tinha negociado, ele não achou interessante. Então isso daí foi o ponto para começar todo o caos, todo mundo querer vender, se desfazer e os preços das tulipas ali chegarem a valer praticamente nada e ter virado pó, né? Então muita gente perdeu muita coisa do que tinha, né? Que vendeu seus bens até para conseguir tentar participar desse mercado de tulipas, acabou se dando mal, e aí foi onde de fato deu um problema aí, deu de fato uma crise e o mercado ficou em depressão por vários anos, tá, jovem? Justamente porque a gente tem esse mecanismo que a gente já conhece aqui, que quanto mais você tem um ativo ou algo de valor que você enxerga, né, e você começa a ter uma procura maior por aquilo, o preço ele tende a aumentar, só que chega um momento que se esse preço fica muito alto, muito descolado do que ele de fato vale, né, da sua realidade, as pessoas começam a enxergar isso e começam a parar de comprar porque justamente ficou caro, né? Então o que acontece? As pessoas parando de comprar, o preço começa a cair novamente e aí todo mundo começa a ficar eufórico, começa a vender, então o preço pode zerar, pode voltar próximo do que ele deveria valer ou então até menos ainda. E a gente tem esse movimento normal, né? Por isso que a gente chama isso de bolha. Então sempre tem algo ali embaixo que começa a se valorizar, sobe tanto que aquilo começa a ficar surreal até que ele começa a cair novamente. A gente tem esse ciclo, foi basicamente o que aconteceu aí com o mercado das tulipas, tá? A gente teve outras crises também aí pra frente, né? Que foi até a própria Grande Depressão, que foi conhecida no período ali de 1929 a 1930, lá nos Estados Unidos, foi bem intenso também. Em um único mês, mais de 352 bancos chegaram a quebrar, tá? E teve no período aí, deixa eu ver se eu tenho isso anotado, nesse período então, né, de 29 a 1930, mais de 10 mil bancos também chegaram a fechar aí, justamente por conta dessa depressão que ocorreu no mercado, né? Foi uma crise bem forte, também ficou bem conhecida, vocês vão conseguir pesquisar bastante sobre isso, se vocês forem pesquisar algo na internet. Depois a gente teve casos mais recentes, né? Se você for pesquisar, teve a bolha da internet, né, do .com, depois a gente teve mais recente aí, 2008, a crise do subprime, e assim vai, tá, jovem? E aí, só para dar um resumão aí nessas histórias, então, né, das crises, para a gente entender que depois a economia ela tende a se recuperar, tende a continuar, a gente aqui é a própria prova viva, né, de que o mercado continuou, a gente ainda continua aqui com as nossas economias, tá? Claro que uma crise, quando ela aparece, ela pode ser rápida ou ela pode levar alguns anos aí para poder se recuperar, e toda crise uma é diferente da outra, mas a gente pode tirar uma lição disso tudo, porque todas as crises elas acontecem justamente por alguns erros que a gente tenta evitar hoje em dia, tá? Então o que a gente precisa tirar de lição aí, de aprendizado, né, disso tudo, é que crises e cisnes negros sempre vão existir, sempre vai estar próximo de acontecer algo, mas a gente de fato nunca vai saber quando eles vão chegar, tá? Então por isso que a gente precisa aprender, tem até aí a questão da antifragilidade, que o Primo Rico, tem alguns youtubers, influencers também que costumam falar bastante, que é a gente poder aprender com os demais erros e a gente sempre ficar fortalecido depois que a gente passa por uma situação de crise ou de algum problema, para que a gente sempre aprenda com aquilo e seja melhor no futuro, tá? Então o que eu queria deixar para vocês, jovem, é que a gente tem que estar preparado. Como você vai conseguir fazer isso, né? Que eu vejo a preocupação de todo mundo. Como eu falei, diversificação, seja em ativos, em classes de ativos, setores, moedas. Quanto mais você conseguir diversificar o seu dinheiro, mais interessante e saudável vai ser para você poder dormir tranquilo. Então eu queria só tentar te tranquilizar, né, para a gente deixar de lado esses ruídos, essas coisas que o pessoal fala para conseguir views, conseguir cliques, né, então essas notícias sensacionalistas. A gente tem que focar então sempre aqui nos nossos investimentos, nessas boas estratégias, diversificando quanto antes para a gente poder estar sempre protegido, beleza? Porque nesses casos aí só a diversificação de fato salva. Fechou, jovem? Bom, se você gostou, então eu queria que você deixasse um feedback aí pra mim. Se você quer me ajudar ainda mais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá no Instagram também, @lecubas, tá? Vai ser uma honra ter vocês por lá. Eu espero que vocês tenham um excelente dia. Vou ficando por aqui, jovens. Um grande abraço pra você. Sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!